João capítulo 9, todos acharam? Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Diga assim, ele era cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Diga assim: as circunstâncias sobre a minha vida são para que se manifeste as obras e a glória de Deus sobre a minha vida. Amém? Versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Versículo 13: levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por suas vezes, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via. Então não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Diga assim: não tenha medo. Outra coisa: pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vou-lo disse, e não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Repita para a pessoa do seu lado: viu? Deus não atende pecadores. Amém? Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós?
e o expulsaram. Versículo 35, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos até aí. Amém? Jesus, uma história linda, fantástica. Eu quis ler toda ela para nós entendermos. Cura um cego de nascença. E agora este cego que antes nasceu totalmente sem visão, ele passa a ver. O cego nós vamos representar como nós. Todos nós aqui um dia, a palavra do Senhor diz que todos nasceram em pecado. Todos nasceram em pecado. Então aquela historinha de que criança não tem pecado está quebrada aí, tá? Todos, ela não faz, como assim com uma criança, um bebê não tem pecado, é pecador, pastor? Ela é pecadora. Porque a palavra do Senhor nos garante que todos nasceram em pecado. O rei Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos. Romanos 8:5, se não me engano, ou 5:8, uma dessas passagens. Se você anotar aí, depois você me ajuda. Está em Romanos. Todos nascemos em pecado. Quem nasce em pecado, quem vive no pecado, está cego para as coisas espirituais de Deus. Quem está vivendo debaixo do jugo do pecado, precisa da lei de Moisés, como aqueles homens disseram. O Senhor falou com Moisés, e nós entendemos de Moisés. Não entendiam desse homem. Para ele, esse homem é um pecador. Então aqueles irmãos que querem viver debaixo dessa vida de aceitação do pecado, estão cegos e precisam ter um encontro urgente com o Senhor Jesus. Amém? Então agora o Senhor Jesus precisa se revelar ao cego. E já não é mais uma forma física para salvar o cego, mas de uma forma espiritual. Jesus aqui tem 2 encontros com o cego. O primeiro, ele chama o cego, cura o cego, as pessoas o interrogam, e daí nós vamos ver alguns tipos de pessoas que estão ao seu lado, talvez, na sua família, no seu dia a dia, que estão cegos e estão olhando para você, que tem um encontro, que já teve um encontro com Jesus, eu creio. Quem são? Os incrédulos, que não acreditam que você mudou. Quem são? Os indiferentes, seus amigos. É a Marjana mesmo? É a Zeli mesmo? É o Marlo mesmo? Outros vão dizer: não sei, mas se parece, eu acho que é. Tem os teus familiares que vão dizer assim: quer Jesus, essa tua vida de Jesus? Interrogai-o. Ele já tem idade para responder. Que vão ser indiferentes, vão abrir mão de você. Mas você, como um que nascido em pecado, que conheceu a Jesus, tem que ter convicção a partir de agora de quem você é. Amém? Ontem, no curso de finanças, no final, o João me entregou a palavra, eu falei sobre entusiasmo. É uma palavra que mexe muito comigo. Entusiasmo. E eu estive estudando algumas coisas. Entusiasmo é uma palavra grega, que vem de ethos. Entusiasmos, que significa Deus, Theos, Deus. E entusiasmo significa ter um Deus dentro de si. Os entusiastas do século passado, eles eram chamados de radicais quando pregavam a palavra de Deus. Eles eram radicais no que pregavam, porque eles eram entusiasmados naquilo que eles acreditavam. Entusiasmo, irmãos, não vem de um subproduto. Por exemplo, você veio hoje, só para me informar, o Jussano para o Inter ganhou? Não? O Grêmio ganhou? Está ganhando? Está perdendo? Tá. Então eu vou usar como se tivesse ganho, tá, irmãos? Não estou de gozação, é verdade. O Inter ganhou, o Grêmio ganhou. Eu venho para o culto, que beleza! Isso é um subproduto do entusiasmo. Estão me entendendo? Eu estou feliz porque o Grêmio ou o Inter ganhou. Isso é um subproduto. O subproduto o pão é subproduto do trigo. Entusiasmo não pode ser feito de um subproduto da rua. Eu sou entusiasmado porque eu tenho um Deus dentro de mim.
Eu sou o produto. Amém? Nós precisamos ver entusiasmados com as coisas do Senhor. Nós estamos falando sobre avivamento nesses dias, e avivamento, você está lendo lá o livro, passa por uma convicção muito clara diante de Deus da sua salvação. Amém? Se você não tem convicção da sua salvação, você precisa ter vida espiritual para ter convicção disso, senão já era, irmãos. Avivamento, como a gente tem falado, a gente canta canções, a gente grita, a gente pula, isso não é avivamento. Isso é o subproduto de você ter vida. Você está cheio de Deus. Então a música toca, você pula. Avivamento é porque a música é boa, estou avivado. Não, isso é um subproduto. Teu espírito está avivado. E a música te conduz com essa vida a ter mais vida. Na oração a mesma coisa. Teu espírito está cheio, você derrama a oração com autoridade. Você está cheio de vida, você está avivado. Amém? Aí eu vou ler alguns textos com vocês, não esqueça do texto do cego, e eu quero concluir algo com vocês. Abra Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. Sobre esta convicção, irmãos, da nossa salvação, essa convicção tem que te levar para fora, essa convicção tem que te levar para longe do medo. E quando eu tenho convicção da minha salvação, escute bem isso, quando eu tenho convicção, a minha atitude a partir disso que eu tenho é confessar Senhor Jesus. E confessar Senhor Jesus não é fazer uma oraçãozinha qualquer, não. Aceitei o Senhor Jesus, Senhor, quero te receber como meu Senhor e Salvador. Isso é beleza, é bênção, você fala para Ele. Nós temos esse princípio, que é reconhecer o Senhor, né? Fala com a boca. Mas confessar o Senhor Jesus, a partir do que eu entendo da minha salvação, vai muito além. Nós vamos sair daquela porta confessando Ele. E muitas vezes você não vai precisar falar nada. As pessoas vão dizer, não era o cego? Era. Vão te chamar para querer saber o que é, e vão dizer, não, tu está louco, e você vai dizer tipo cego, não sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Convicção. Você vê que nem os pais dele, a mãe que gerou ele, que ganhou ele, teve o quê? Medo. Está ali, a família dele teve medo, disseram, interroga ele, que nós temos medo, a opressão da religião. Eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Quantos pais, quantas mães, quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos têm medo por falta de convicção, de dizer, larguei tudo porque eu sou salvo pelo nome de Jesus. Não quero mais nada nessa vida. E daí a mulher se torna um fariseu daquele. Ou o marido, se tu ir para Jesus, eu não te quero mais. Não me queira, mas eu era cego e agora eu vejo a Jesus. E um dia tu vai estar lá comigo também, porque eu te amo, queridão, queridona. Convicção, irmãos. Amém? Convicção. Filipenses, todos acharam aí? Capítulo 2, se você tem a nova tradução na linguagem de hoje, eu peguei essa passagem. Paulo está dizendo assim, lembre-se sempre, quando você olhar esses grandes homens da Bíblia, você vai ver uma tipificação de Cristo. Se você olhar para Paulo, você vai ver um tipo de Cristo do Novo Testamento, depois de Cristo, você vai ver ele dando direções, como ele fosse Cristo, dando uma direção para a igreja. E olha o que ele diz nessa carta à igreja de Filipos. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí. Não parece Jesus dizendo, quando ele falava para os discípulos? Devem me obedecer muito agora, muito mais agora que estou ausente. Jesus ficou um certo tempo, ascendeu aos céus e se fez ausente. Nós cremos que ele está aqui vivo hoje, amém? Você não vê ele, mas nós cremos. E diz assim, a frase que tem, eu achei muito interessante, diz assim, continue trabalhando com respeito e temor
para completar a salvação de vocês. Quem aqui já é salvo? Convicção, acabei de falar. A palavra do Senhor diz que nós devemos continuar o quê? O quê? Trabalhando. Algumas versões dizem que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a nossa salvação. Mas se somos salvos, então o que está acontecendo com nós? Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos então sair do comodismo de sentar nessa cadeira, de achar que estou pregando e está tudo certo. Nós precisamos sair para fora. Nós precisamos mostrar por que somos salvos e queremos desenvolver a nossa salvação e trabalhar, continuar trabalhando com temor e tremor. Algumas versões disso dizem para completar. Algumas versões falam lá no desenvolver ou continuar trabalhando, operai, para ter uma operação em relação à salvação. E bem no início do versículo, quando diz assim, portanto, essa palavra portanto significa se ocupem com a salvação de vocês. O bom soldado de Cristo já não milita mais com as coisas dessa terra. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos nos ocupar, mas pastor, tu não sabe que eu levanto de manhã, eu pego o ônibus, eu chego no trabalho 7h30, eu vou para Beira-Rio, eu vou para o mercado, eu vou para as lojas, eu tenho que trabalhar, eu preciso pagar conta, sim. Mas a mente vazia é oficina do diabo. Se ocupe com a sua salvação 24 horas. Porque o cristão já não vive mais na carne, ele vive em espírito. Espírito. Ou seja, tudo que eu estou fazendo agora, na rua, por exemplo, eu posso não estar trabalhando a favor da minha salvação. Eu não posso não estar trabalhando. Desenvolver aqui, ou continue trabalhando, no sentido grego da palavra, era energia. Tenha energia, constância, que é igual a trabalho. É igual a trabalho, exige energia. Exige disposição. Abra comigo Efésios 2:9. Efésios 2:9 diz assim, na nova tradução, na linguagem de hoje também. A salvação, tem uma versão que diz não vem de obras, né? Muitos têm assim. Mas aqui na nova tradução diz assim, a salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Poxa vida, agora me confundiu, agora me caiu os buteados do bolso tudo. O Senhor disse que é para nós trabalhar, porque a Bíblia diz, porque Paulo falou, e agora tu diz aqui que não é para se esforçar. Como é que eu vou trabalhar sem esforço? Como que vai acontecer esse negócio? Paulo já sabia bem disso, ele usou a palavra graça. A graça. Amém? Então, irmãos, aí tem um ponto, uma lacuna, percebe-se uma dúvida no meio da igreja. E é essa dúvida que Satanás lança. Ele diz assim, vai para a igreja, senta lá porque tu já é salvo. E nós viemos para a igreja. Ou, não vou usar Satanás, mas vou dizer, Jesus nos encaminhou até aqui. Amém? Ele nos trouxe. Mas chega um ponto que a gente acostuma tanto, com anos de igreja, que a gente fica sentado aí, do mesmo jeitinho. A cadeira já nos conhece. Tem cadeira que você senta e a cadeira começa a espinhar, como se a cadeira dissesse, esse bumbum não é desse lugar aqui, não é esse bumbum, não é, eu quero o bumbum que sempre senta aqui. Daí você olha, essa cadeira não é minha, eu vou para o meu lugar. Você está me entendendo? Costume. A gente entende que é salvo. E o que a gente está fazendo? Para que outros venham conhecer a salvação que nós temos. O que nós estamos fazendo? Efésios 2:9 está dizendo que não vem para os nossos esforços. Então tem uma lacuna. Onde que está essa lacuna? Ó, bate aí no teu coração. Quem tem coração, bate no coração.
Quem não tem coração pode bater na testa mesmo. Todo mundo tem coração, bate no coração. A lacuna está aqui, irmãos, ó. Nós vamos entender por quê. Porque muitos estão sentados bem acomodados, se orgulhando de terem sido salvos. Mas o profeta Isaías já tinha falado, Jesus já tinha dito: me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós não fizemos isso. Que música legal, que coisa boa esse negócio. A gente chega a sair do lugar, se ajoelhar, não é errado, dá uns arrepios, Senhor, Tu é o nosso Deus. Mas como está isso aqui diante do Senhor? Como que está? Sabe por que tem lacuna? Porque muitos acham que é por causa do seu esforço próprio que conseguiram a salvação. Não entenderam ainda. Não entenderam que foi Jesus que tirou nós das trevas. Não entendemos ainda. Achamos que é porque nós queremos fazer, então as coisas acontecem. E não faz nada, irmãos. Porque muitos não querem continuar desenvolvendo, trabalhar a sua salvação. Eles se tornam crentes, eu dei esse nome, crentes estáticos. São crentes, creem, mas eles estão parados. Eles não conseguem sair do lugar. Por quê? O que será que acontece? Nós precisamos acertar que somos salvos porque Jesus, Ele disse assim, ó: eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. Amém? Você sempre foi achado? Ou um dia você viveu em trevas como eu vivi? Que havia se perdido. Um dia para o Senhor você foi achado, sabia? Havia se perdido. Você entendeu o verbo? Havia. E Jesus veio buscar o que era dele. Eu e você somos dele. E ele diz: eu vim buscar e salvar o que havia se perdido. Nós precisamos voltar para esse lugar, irmãos. Nós precisamos voltar para lá. Sabe por que muitas pessoas não conseguem? Algumas têm batalhas piores que outras, e não conseguem suportar e não conseguem vencer. E umas, como têm batalhas também piores, mas conseguem. Que negócio é esse? É que umas têm vontade de voltar para onde o Senhor tem um lugar que nós viemos de lá. Isso fala de espírito. Tem umas que entendem: eu sei que eu não sou daqui, eu não sou dessa terra, essa carcaça sequinha aqui, careca, pigmentada, um pigmento mais nobre. Né? Eu e o Carlinhos viemos com o nosso fardamento rosa. Os negão gostam de rosa, né, Carlinhos? A gente, quando tem um entusiasmo dentro da gente, irmãos, a gente não quer mais. A gente vive nessa terra, a gente paga a conta, a gente come, a gente dorme, a gente faz totô, a gente faz xixi, dá dor de dente, dá dor de cabeça. Mas a gente sabe que a gente está trilhando um caminho para voltar para o lugar que Jesus tem preparado para nós. E isso fala de salvação, convicção. Mas eu já não me sinto bem somente eu fazer esse trilho. É tão bom, é tão gostoso. Não. A minha cunhada tem que ir, né, cunhada? Minha cunhada tem que ir. Meu irmão tem que ir. Se vocês souberem a história, não foi fácil lá na casa deles falar de Jesus um dia. Minha cunhada era braba. Quem olha para ela não diz, mas ela era braba. Sabe, a salvação, ela age em nós, fazendo com que a gente haja nas pessoas. Não sei se você está me entendendo. Você se incomoda em ver alguém da família ou algum amigo vivendo uma vida que não é mais a sua, que você viveu lá, e você fica: meu Deus. E daí nós erramos, que nós queremos pegar na marra, dar de machadada na cabeça, trazer como homem das cavernas para a igreja. Senta aí que tu vai ouvir a palavra. Não. Nosso coração talvez nessa hora está longe de Deus. Nós falamos hoje de manhã aqui na vigília que nós precisamos colocar as pessoas já lá. Coloca ela lá. Um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia, mas nós marcamos data e hora para a pessoa sentar aí. Nós marcamos data e hora. Nós botamos Deus na presa. Deus, 40 dias de jejum. E se aquele miserável não sentar naquela cadeira lá, eu quebro tudo.
E Deus olha, então tu vai ter que quebrar, porque o dia que eu quiser eu coloco ele lá. Mas eu quero que tu continue orando, continue dando testemunho, continue mostrando a salvação, continue dizendo, eu era cego, agora eu vejo. Amém? Só tem um problema nessa passagem aqui, irmãos, do cego. A primeira vez que Jesus veio ao teu encontro, Ele te curou fisicamente, amém? Tua vida física está curada. Por mais que você venha com dor no calcanhar, sei lá o que você tem aí, sei lá qual é o problema, que por mais que você tenha, Jesus te curou, amém? O sangue derramado na cruz te curou, você está curado. Mas o diabo insiste em dizer para você, te curou mesmo? Olha ali, olha lá, olha ali. E a gente insiste em olhar, é verdade, ele não me curou. A gente insiste em olhar. Então quando Jesus cura o cego, é a primeira cura natural. E tudo na vida tem um processo, e você vê que o processo de Deus é, vai. Ele passa pelos amigos, ele passa pelos religiosos, ele passa pela família. E quando perguntam para ele, quem te curou? O que ele diz? Onde está o homem que te curou? Não sei. O que você tem dito a respeito da salvação para as pessoas? O que houve contigo? Por que tu está indo naquela igreja? Por que tu está tratando a tua esposa assim agora tão diferente? Mulher, por que tu está tratando o teu marido? Tu não era assim? Parou de ir no bailão, no Zé da Cachaça? Por quê? O que houve? Eu vim na tua casa, eu gostava de ver. Tu não olha mais o jogo comigo? O que houve? Não tem mais cerveja? O que aconteceu? Não sei, eu era cego. Agora eu vejo. Mas em momento nenhum, irmãos, muitas vezes, a gente se reporta a dizer, Jesus. Sabe por quê? Por medo do que as pessoas vão achar. Medo. Um medo escondido. Um medo sorrateiro. Que o diabo diz assim, tu pode até ir na igreja, mas falar dele, tu vai virar um crente chato, eles vão te abandonar de vez. A gente tem medo de dizer assim, foi ele, por ele, foi o nome dele, foi o sangue dele, foi a palavra dele. Eu era mesmo, agora não sou mais. Simples. E aí a gente começa, o plano de salvação começa a invadir. Porque se você não acredita, eu vou dizer, a maioria das pessoas está esperando uma resposta. E elas não encontram, porque só vive prosperidade, só vive isso, só vive aquilo. E isso não supre mais na vida delas, elas precisam de uma resposta. E a resposta sou eu e você. A resposta está em nós. De dizer, eu era assim, não sou mais. Daí quando eles expulsam Jesus, expulsam o cego, o que acontece? Jesus entra em cena de novo. E daí vem a cura que Jesus quer te dar e a me dar. A cura espiritual. Diz que o cego se prostrou e o adorou. Reconheceu. Quem te curou? O cego. Onde está o homem que te curou? Ele, não sei, onde ele está para que eu veja. Onde ele quer? Eu quero vê-lo. E Jesus é o que fala contigo. E ele imediatamente se prostra e o adora. É assim na nossa vida, irmãos. Nós nos tornamos cegos quando nós queremos achar que não precisamos mais ver Jesus todos os dias. Nos prostrar diante dele todo dia. Adorá-lo todo dia. E aí nós nos tornamos cegos. E aí achamos que estar no culto de domingo à noite é salvação. Não, isso não é salvação. Isso é ouvir uma explanação que o pastor está dando, para gerar uma certa convicção, para nós podermos estudar mais, para sairmos lá para fora e levar a salvação a outros. Amém? O reflexo, irmãos, o reflexo da sua salvação. Vou te dar 3 dicas do reflexo da nossa salvação. Se eu sou salvo mesmo de verdade, tem que ter um reflexo. E esse reflexo não é dado aqui dentro. Aqui nós ouvimos, nós discernimos, saímos lá fora, e as pessoas olham para nós e elas vejam a luz de Cristo sobre nós. Isso tem que refletir nas trevas. A primeira coisa, o reflexo do novo nascimento passa por você nascer de novo. Nova criatura. Nova criatura.
Se as coisas velhas da sua vida não passaram, você ainda é uma velha criatura. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se você está na igreja, mas ainda existem coisas velhas na sua vida, você precisa acabar com elas imediatamente, lutar para elas ir embora. Porque elas querem te tomar de vez para voltar a ser aquela pessoa que você era. Passa pelo processo da nova criatura. Como assim? É o cego. Não sei, dizem que é. É parecido com ele, mas está diferente. Não é isso que os caras falaram lá para o cego? Ele se transformou. Aqui mostra um plano de mudança. Não, mas é. Não sei se é. É a Catiane, eu acho que é. Aquela que vivia lá nas festanças, não é mais. Está dançando na igreja agora. É aquele que gritava, é aquele que batia, é aquele que adulterava, é aquele que bebia. Eu sei, eu estava lá um dia, eu vi, mas agora não é mais. Aí quando chegarem nós vamos dizer: Jesus, eu era cego, agora não sou mais. Amém? A segunda coisa, irmãos, que é um reflexo, você vai ter que ter um encontro com Jesus e se arrepender. Diante dele, quem disse que se encontrou com ele e não se arrependeu é mentiroso. Está na Bíblia. Lá em 1 João você pode ler isso, senão 5. Se você diz: eu me encontrei com Jesus, mas não há arrependimento pelas coisas erradas, arrependimento não é remorso. Remorso dá hoje, amanhã você faz de novo, dá remorso de novo, você faz de novo, remorso de novo, fica remoendo, remorso. Arrependimento é barbaridade, tchê. Nunca mais. Larguei. E luta contra isso. Dá de cabeça na parede. Busca ajuda onde for preciso. Mas se arrependeu. Amém? A terceira coisa, que é um reflexo: você confessou e confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Anote aí Romanos 10:10. Você confessa a Ele. Você declara que é Ele que te salvou. Você crê, você adora e testifica a outros. E aí é um ponto interessante, porque confessar o Senhor Jesus não é só fazer uma oração repetida, irmãos. Confessar o Senhor Jesus é testificar dele a outros. É ir e dizer: Jesus mudou a minha vida. Está me vendo aqui? Olha bem para mim. Mudou a minha vida. Seria muito simples se nós fôssemos chamados apenas para crer. Você crê em Jesus? Claro. Então confesse Ele, testemunhe dele, divulgue o nome dele. Eu acho muito interessante, nós compartilhamos isso hoje de manhã também, que Jesus normalmente curava essas pessoas e dizia: não conta para ninguém, tá? Você já viu isso nas passagens? Já leu? Vai e não conta para ninguém. E um dia eu me fiz uma pergunta: por que, Jesus? Jesus estava dando uma direção para nós. As pessoas ficavam entusiasmadas e elas não conseguiam dar 3 passos sem contar o primeiro e dizer: foi ele, e Jesus, mesmo que não conhecia, era um homem, ele fez lodo. Pode olhar os outros cegos. Nós precisamos de uma revelação espiritual, irmãos, nesses dias. Se você olhar para Bartimeu era um cego que mostra o tipo de revelação espiritual. Se conhecia Jesus da onde? Normalmente dizia: Jesus vinha de qual cidade? Ninguém leu aí, irmãos. Na Bíblia normalmente diz assim: Jesus o Nazareno. Não é? Ele era de Nazaré. Revelação humana: Jesus o Nazareno. Bartimeu, quando Jesus passa, o que ele grita? Revelação espiritual: Jesus, filho de Davi, filho de Davi. Quem entendeu? Revelação espiritual, nós precisamos, nós somos cegos ainda. Conhecemos o Jesus, o menino Jesus. Tem gente que acredita no menino Jesus. Tem gente que acredita que o nosso Jesus está pendurado numa parede. Misericórdia. Se a própria palavra dele diz que ele vive e reina, e habita no meio de um povo que o busca, ele passeia no nosso meio. Amém?
Como que o meu Jesus está pregado naquele negócio lá, se tiraram ele aquele dia, e a Bíblia diz que no terceiro dia ele se levantou dos mortos, irmãos. Isso foi embutido na nossa cabeça. Isso foi impregnado na nossa vida. Muitos têm confessado Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, muitos têm falado de Jesus, só que tem um problema. É no WhatsApp. É no Facebook. É vendo o Neymar com fitinha de Jesus na cabeça. É óbvio. A Bíblia diz, se nós não falarmos, as pedras falariam. Mas nós somos campeões. Você já viu isso, irmãos? Isso mexeu comigo. Eu também faço isso. Nós botamos versículos bíblicos, nós botamos imagem bonita de Jesus e cruz de Jesus e coisa e tal. Metemos no WhatsApp, como se nós disséssemos assim, ó, daqui para lá tu faz o teu trabalho, o WhatsApp. Eu estou aqui do outro lado só. Não, irmãos, é para nós confessarmos a Jesus. Amém? Você tem todo o direito de botar no WhatsApp, no Facebook. Mas se você não fala, não vai ser o WhatsApp nem o Facebook, um dia vai ser entregue na frente diante do juiz. Vai ser eu e você. Mas Jesus, eu fiz lá no WhatsApp. Não me interessa o WhatsApp, eu quero meu papo é com você. E a gente é campeão nesse tempo de Facebook, WhatsApp, mídia, falar de Jesus. Bênção. Mas há um propósito maior, quando por trás de uma tela, as pessoas olham, é verdade. É o Carlinhos. É o Adilson, é verdade. Muitas pessoas, irmãos, estão por trás de tela, de teclado de computador, confessando e falando de Jesus, mas a vida delas é uma desgraça. Você olha para elas, é uma santidade pura, que pessoa piedosa. Mas vai conversar com elas, vai dentro da casa delas, vai ver o casamento delas, vai ver o filho delas. Mas elas botam coisa de Jesus. Eu fico apavorado, eu tenho muitos amigos e a Karina de outras igrejas. Crentes de outras igrejas que botam assim, olha, eu sou crente, mas não tenho sangue de barata. Olha, se mexer comigo vai levar. Dá vontade de botar umas coisas. Dá vontade de dizer umas coisas, irmãos. E essas mesmas pessoas logo depois botam lá. Não, porque Jesus te ama. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Meu Deus. Pessoas que amam a Jesus estão entrando em sites de relacionamento. Sites de relacionamento procurando homens, mulheres. Acreditam em Jesus, então Jesus não é capaz de me dar um varão valoroso, bonito que nem o pastor, assim. Quero um homem que nem o pastor. A pastora é a mulher mais feliz do mundo, dessa terra. É, irmãos. A gente crê em Deus, mas a gente limita Deus. E a gente não confessa como deveria confessar, amém? Tem um ditado que diz, Deus conhece o meu coração, não é? Quantas vezes você já disse isso? Quem já disse esse negócio? Pode falar, irmãos, eu já falei. Deus conhece o meu coração, esteja preparado, que é verdade. Ele conhece o seu coração. Diz a pessoa do seu lado aí, Ele conhece o seu coração. E a gente gosta de dizer isso, né? Não, Deus conhece o meu coração. E esquece que Deus conhece mesmo. Esse é o problema. Deus conhece mesmo o nosso coração. Abra comigo Marcos, capítulo 11, no versículo 23. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Está tudo tranquilo aí, irmãos? Que bênção que você está aí. Eu creio que grandes coisas Deus vai fazer. Deus já tem feito. Você é muito especial para nós. Você que nos visita. A pessoa que está do seu lado, ela vai dizer assim, não dá bola, tá? O pastor é meio assim. Eu já digo isso direto, que as pessoas ficam meio assim, ó. Mas ele é gente boa. Ele está se esforçando porque... O pastor está se esforçando porque o pastor entendeu que tem uma convicção no coração, irmãos, de que a responsabilidade de cada um que está aqui, dessas ovelhinhas do Senhor, até daquela ovelhinha que está lá naquele carrinho, lá em cima, lá, aquela ovelhinha bem pequenininha, é minha responsabilidade. E um dia o Senhor vai me pedir contas disso. E eu vou me esforçar o máximo possível sempre, para encaminhar todos para um lugar
que o Senhor tem preparado. O único que não pode entrar lá é você, se você não quiser. Se você dizer, eu não quero nada do que esse pastor está falando, eu não quero, daí é com você. Aí não haverá sangue nas minhas mãos. A palavra do Senhor diz, se você tem que falar, se você não falar, não ensinar, e aquela pessoa se perder, haverá sangue. Mas se ela quiser se perder, você está livre da culpa e do sangue dela. Eu não quero me abster de culpa nenhuma, mas sem antes ter que ensinar aquilo que Deus tem colocado para mim ensinar como igreja. Amém? Em Marcos 11, no versículo 20 em diante, mas no 23 o Senhor está falando do poder da fé, e no 23 ele diz, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? Aonde? Não duvidar no seu coração, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Sabe onde está a grande lacuna dos nossos tempos, irmãos? Em crer nas coisas de Deus. De novo, se você tem coração, pode bater. Está no coração. O Senhor diz, se tu disser algo, mas não duvidar no seu coração, vai se fazer conforme aquilo que você falar. Mas isso você vai ter que gerar dentro de você. Falta convicção, irmãos, no coração das pessoas. Abra comigo Romanos, versículo 10. Eu espero que o Senhor tome o seu coração nessa noite através da palavra. Que Ele enche o seu coração de entusiasmo, amém? Nós demos ordens agora, irmãos. Nós demos ordem, eu queria a tua concordância. Nós amarramos a mentira do diabo, nós amarramos o diabo, Satanás, seja o que for, o capeta. Nós amarramos agora, em nome de Jesus. E o Senhor vai encher o teu coração de entusiasmo nessa noite. Amém? A convicção será gerada por causa dele no seu coração. Então nós amarramos toda a mentira agora, nós cancelamos toda a mentira agora, no nome de Jesus. Romanos 10:10 diz assim, porque com o coração se... Com o que se crê mesmo? Viu, queridos? A lacuna precisa ser preenchida, porque é com o coração que você crê. Não é com a boca, não é com a mente, é com o coração que você crê. É Ele, o centro de tudo. Se crê para a justiça. Um dia Jesus disse para os discípulos, chamou os discípulos e apontou para os fariseus e disse, está vendo eles? Se a justiça de vocês não exceder a deles, de modo algum entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque naquele contexto de sociedade os caras eram perfeitos, estudantes, conhecedores da palavra, eram mestres na lei, eram doutores na lei, mas eles não viviam uma prática de vida conforme Jesus ensinava, conforme Deus ensinava. Eles só falavam, mas não viviam. E Jesus diz para eles assim, olha meus discípulos, se vocês só quiser falar, mas não quiser viver, de modo algum vão entrar no reino dos céus. E eu vejo Jesus dizendo assim para eles, olha, as minhas palavras têm que entrar no coração de vocês. Porque nos fariseus, doutores da lei, ela está por fora, está nas roupas, está no estudo, está na vida deles, mas não está no coração. Por isso Jesus chamava eles de quê? Que mais? Bonitinhos por fora, mas por dentro, sepulcros caiados. Por quê? O coração estava longe de Deus. É importante nós entender que o nosso coração tem uma importância muito grande. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca, assim somos salvos. A obra de Deus, irmãos, implica fundamentalmente, para completar ela, crer com o coração e faz assim, ó, gosto de brincar, trabalha aí, vai Alice, você precisa doutrinar os seus lábios, a sua boca. Você crê com o coração, tem muita gente que diz que crê com a boca, está errado já. Eu creio, eu estou falando, ó.
Você crê com o coração e você fala com a boca. Porque o seu coração está cheio de coisas boas. Amém? Tiago 2,14, não precisa abrir sua nota, diz assim, que não há proveito nenhum nas nossas obras, sem fé. Porque a fé, irmãos, é um combustível que está dentro do coração. Então, se há uma obra sem que há nada no coração, é esforço próprio. Agora, se há uma obra que você faz porque o seu coração é cheio de Deus, é por isso que Paulo explica, fé sem obras, obras sem fé, mostra as obras, mostra a fé. Que Paulo estava falando do coração para Tiago. Tiago, como está o teu coração? Está cheio de Deus, então as tuas obras serão aceitas. Se é só porcaria, se é por esforço próprio, tu quer fazer porque tu acha que tu é bom, não adianta nada, não existe fé. O silêncio, irmãos, nunca foi o plano de Deus para a nova criatura. Nunca foi o plano de Deus, o silêncio de não falar, de não divulgar, porque todos aqueles que o conheceram, todos aqueles que conheceram, tiveram uma santa indignação e não conseguiram ficar calados, mesmo que morressem. Os discípulos, depois a igreja primitiva, Paulo e Pedro chegaram a dizer diante do rei Agripa, nós não podemos deixar de falar no nome do Senhor, pode nos matar, mas é esta salvação que conduz para a vida eterna, ó rei. Não tem como deixar de falar. Então quem tem convicção que é salvo, tem que proclamar as virtudes do mestre. Amém? Em palavras, em atitudes. É tempo de nós proclamarmos as virtudes do mestre, irmão. Aquilo que nós aprendemos, nós estávamos aqui hoje de tarde, às 5 horas, eu me sinto entusiasmado quando eu vejo um monte de jovens, compartilhava com o irmão Paulo, um monte de jovens, 5 horas da tarde, aqui sentado, lendo a Bíblia, estudando, perguntando. Para quê, irmãos? Para quê? Para ser chamado de tapado na escola amanhã. Para você olhar para eles, vocês são os beatinhos mesmo, o bom é o serelepe. É o traz para mim, sapeque aiá. Irmãos, vamos chamar de doido. Pastor doido, esse pastor louco. Eu me sinto realizado, irmãos, porque eu sei que nós vamos alinhar esse negócio aí. Eu vou morrer, é óbvio. Mas eu não vou morrer sem ver, irmãos, ainda nessa cidade, aquilo que o Senhor falou. Eu não quero mais um pastor, eu não quero mais uma igreja, eu não quero mais um povo. Eu quero uma nação de homens e mulheres que creem em mim. Chega desse oba-oba, desse blá-blá-blá de brincadeira de ser igreja. Chegou desse negócio. Chega desse negócio, nós precisamos mudar, irmãos. Amém? E aqueles que querem sabem o que vai acontecer. Eu li algo nessa semana sobre a nova era. Antigamente, não quero entrar muito no assunto porque eu quero estudar mais, mas eu vi algo muito interessante. A nova era tomou conta e disse que da era passada era a era de peixes. Os signos, os astrólogos, astrônomos, sei lá o que é isso. O zodíaco, o cavaleiro do zodíaco, e mais um balalela lá. Então a era de peixes, isso foi copiado, o diabo copia tudo. Todo cristão que morria na antiguidade, no sepulcro deles lá, eles botavam um peixinho e escreviam em latim, na antiguidade, Jesus Cristo é o Senhor. Então a nova era tomou isso como uma era de peixe. A gente vê muitos peixinhos. Tu vê um peixinho no carro, tu já acha que é cristão. O carro é cristão, talvez o condutor não. Talvez o carro se converteu, mas o motorista não. Então é a era de peixe. Então agora está entrando a nova era, a era Aquários. A era de Aquários, ela tem um lema: silêncio. E qual que é o silêncio? O silêncio é a aceitação do tudo dentro das igrejas. Tudo pode, tudo está certo, está tudo bem. Não, dá uma olhadinha lá, não faz mal. Dá uma coisinha aqui, não faz mal. Isso aqui não vai levar para o inferno. Isso aqui, olha, de Deus. Isso aqui... Não. Para o cristão não existe nova era. Existe só um tempo novo, que existiu no passado e que vai existir no futuro, que é a palavra dele. Não existe esse negócio. Pastor, mas vamos voltar para a lei então, que não pode nem dar uma bitoquinha, se precisar nós voltamos para a lei. Mas como nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça, nós entendemos por convicção que há um Deus dentro de nós
E nós fizemos as coisas por amor, não fizemos por obrigação. A lei obriga, o amor não. Amém, queridos? Abra comigo Isaías, me dá um tempinho, por favor. Eu preciso ler isso. Isaías, versículo 28, 16. Amém? Irmãos, eu creio, porque assim foi comigo. Eu também achava os cultos chato. Muitas vezes dizem, essa palavra não termina mais. Mas hoje eu digo assim, Deus, obrigado por ter me aberto meus ouvidos e ter deixado eu ouvindo aquelas palavras. Porque Isaías 28, 16 diz assim, portanto assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge, diz a minha Bíblia. E eu, quando eu li isso, aquele que crê não foge, eu creio. Então eu não posso fugir. Eu creio, eu não posso fugir. Eu disse, Senhor, como assim? Eu tenho algumas Bíblias em casa, então tem algumas versões. Na NVI diz assim, aquele que crer não será abalado. Olha só que legal. Aquele que crê, na Nova Tradução, não terá medo. Aquele que crê na Revista Corrigida não se apresse. Por que isso? Por que o Senhor está dizendo não vai ser abalado, não é para ter medo, as versões que eles entenderam? Abra comigo agora Romanos, vá comigo em Romanos. Quero ler alguns versículos com vocês, tá? Romanos 9, Atos Romanos. Romanos 9, Paulo citou isso, irmãos. Paulo citou bem isso. Romanos 9, versículo 33. Paulo citou isso, a carta aos Romanos, como diz assim, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, aquele que nela crê não será. Você viu o que Paulo falou? Não será confundido. Ele fala a mesma coisa em Romanos 10, 11. Não será confundido. E daí eu trouxe para a minha vida, e fiquei pensando assim, que o silêncio, irmãos, o silêncio de muitos dentro da igreja em relação à sua salvação, à sua convicção, o silêncio de muitos tem a ver com isso aqui. Pessoas abaladas, creem, mas abaladas, creem, mas têm medo, creiam, mas querem fugir da verdade, creiam, mas estão confundidos e criam confusão no meio do povo. A Bíblia é clara, aquele que crê, não é confundido, não tem medo, não é abalado, não foge, não se apressa, ele está ali. Ele está ali. Está ali, os profetas falaram, Hebreus 1:1, o Senhor diz, o escritor de Hebreus, tendo Deus falado de várias maneiras, pelos pais e os profetas. Eu quero saber, como é que foi esse negócio? Deus não fala comigo, procura pelos pais e os profetas, porque a Bíblia diz que Deus falou de várias maneiras ainda, é um leque do jeito que Ele falou. E agora Ele fala pelo Filho, diz no próximo versículo. Se é possível de escutar a voz do Senhor, sim. É possível. E isto, escutar a voz do Senhor, traz convicção, amém? O texto de Romanos 10:10 diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. É uma dupla dinâmica quando é bem usada, sabia? É Batman e Robin. É impressionante. Se o coração crê e a boca fala, é uma dupla. É uma dupla poderosa. No grego, boca é estômago, que significa abertura. Abertura. E daí eu quero fazer uma analogia com o nascimento literal de uma pessoa. Como é que um bebê nasce? Ele precisa de uma relação entre marido e mulher, uma concepção da mulher. Ele fica um tempo sendo gerado e depois ele sai por uma abertura. Amém? Ele sai por glória a Deus, obrigado, Senhor, que eu nasci homem. Ele sai por uma abertura. A fé, irmãos, não é diferente. Ele precisa ser gerada, a convicção precisa ser gerada. Amém? Mas ela precisa do que eu falei antes? De um
relacionamento. Foi ela? A convicção precisa ser gerada. Aqui é o útero. Agora o pastor enlouqueceu, mas o útero não é lá embaixo? Aqui é o útero. Você entendeu? Aqui é o útero espiritual do ser humano. Agora você entendeu. As mulheres já estavam achando, eu sou deficiente. Aqui é o útero espiritual nosso, onde as coisas são geradas, porque temos relacionamento. E daí nasce, sai por onde? Pelos ouvidos? Pelo nariz? Pela boca. Porque com o coração se crê através de um relacionamento e a boca fala. Amém? Precisa ser gerado, irmãos. Precisamos dar à luz a convicção que nós temos. Precisamos trazer à luz. Mateus, Jesus falou isso, em Mateus 12:34, só anota aí, porque a boca fala do que o coração está. Olha que interessante. Do que está cheio o teu coração, é uma pergunta. E do que a tua boca tem falado, é outra pergunta. Você que crê. O que a tua boca tem dito, é aquilo que o teu coração está cheio, a respeito de Jesus. Amém? Provérbios 16:23, só anota. Olha que interessante, a Bíblia não erra em nada, diz assim, o coração do sábio. Coração de quem é sábio, irmãos, ensina a sua boca. Olha isso. Eu não sei vocês, mas eu vejo as coisas tanto no espiritual como no literal. Quem tem que ensinar a minha boca é o meu coração. É o meu coração que tem que dizer, olha, tu vai falar, é isso. Boquinha linda. Beiçudinho. É o coração que manda. Ali está dizendo, o coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios, ó. Você nunca mais vai esquecer. Promovem a instrução. Mas Jesus é perfeito demais, ele não erra em nada. A boca fala que o coração está cheio. Meu coração ensina a boca. E a boca ensina os lábios, promove os lábios, então, que fazem parte da boca, uma estrutura da boca. Elas instruem, eles ensinam, eles capacitam. Deus podia ter botado a orelha nesse lugar e a boca aqui, mas não, ele botou a boca aqui, porque é um lugar de sair o som, a fonética. Amém? Estou terminando, querido. Alguns fatores porque te colocam em silêncio em relação à tua salvação, à tua vida espiritual. Primeiro, pecados não confessados, meu amado. O diabo tem autoridade de dizer assim, ó, não fala nada. Não fala nada, não abre a tua boca para falar. E a gente normalmente diz, não posso falar nada porque... E o diabo está ali, não fala nada, não abre a tua boca, tu é um pecador. E muitas vezes se tu falar, eu vou me endemoniar em ti, e o capeta vai ficar endemoniado em ti, e a coisa vai ficar feia, tu vai passar vergonha na igreja. Pecados não confessados. O pastor Norte falou para os homens de manhã sobre isso. Nosso problema é o orgulho, o homem principalmente. Pecados não confessados. E sem pecado, sem confessar pecado, há uma grande legalidade que o diabo tem. É legal. Ele tem autoridade. Ele olha para Jesus, Jesus olha. Que ele ali tem pecado, ele é meu. E Jesus olha e diz, não, ele é meu. E o diabo deve dizer, ele só é teu se ele se arrepender. E o Senhor, mas eu já paguei o preço, e ele é meu. Mas daí existe a parte nossa, dizer, eu não sou teu, fedorento, escamoso, sete corcova, não sei o que. Eu vou confessar os meus pecados, eu sou do Senhor Jesus. Depende de você. Jesus já pagou o preço. Depende de mim e de você, querido. Não dá legalidade para ele. E sem confissão de pecados, não há cura, por isso muitos estão enfermos. Você confessa os seus pecados uns aos outros para serem curados.
Tem muita gente que não tem cura mesmo, tanto no literal como no espiritual. Está guardando, vai levar para o caixão. E lá no caixão não adianta deixar um bilhete, ó, diz para o fulano que eu pedi perdão para ele, porque não, faz isso enquanto você consegue falar. Depois você não adianta mais falar, não. A segunda coisa é a não compreensão daquilo que eu falei, da nova criatura. A nova criatura, entenda, irmãos, ela não precisa estar na igreja. Agora então eu não preciso mais vir a culto. Mas você precisa estar em Cristo. Porque a nova criatura é aquele que está em Cristo. Mas eu vou para a igreja, mas não está em Cristo. Não adianta de nada. A nova criatura está em Cristo, amém? E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que a palavra diz. É a terceira coisa, uma grande falta de convicção da sua posição em Cristo. Quem você é em Cristo Jesus, tem muitas coisas que falam, mas tem uma que me chama a atenção, que a gente precisa olhar, quando o apóstolo Paulo fala, anota aí Atos 17, 28, ele está dando um discurso lá, ele está falando para o pessoal, e ele está falando de Jesus, e ele diz assim, 3 coisas, que falam de dependência. Ele diz assim, 17, 28, Atos 17, 28, pois nele vivemos. Você não vive mais a sua vidinha que vivia antes, você vive nele. Outra coisa, nele nos movemos. Você já não caminha porque você quer caminhar, ele permite que você caminhe. Outra coisa, e nele existimos. Você existe por causa dele. Amém? Posicionamento em Cristo, querido. Tudo está nele. Ele é tudo, em todos, ao mesmo tempo, toda hora. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Amém? Isso é um posicionamento que eu tenho que ter diante de Deus. Você não foi criado, irmãos, para ser um parasita. Quem aqui já se batizou nas águas? Ô, glória. Só vou dizer uma coisa, se você esqueceu de levar a sua cadeira, leva ela para batizar também. Leva ela para batizar, irmãos. Que talvez ela não vai ser salva. Se você foi batizado para ser uma testemunha viva. Se você foi tomar um banho, esqueceu de levar sabonete, esqueceu de levar um monte de coisa lá para a água. Você foi batizado para dar testemunha. E você tem que escutar aquela voz espiritual dizendo, eis o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. E depois você vai ser levado para um deserto, e lá você vai sofrer angústias, fome, sede espiritual, tá, irmãos? E você vai olhar, e aquilo que está no seu coração, você vai dizer, mas Deus disse, mas Deus disse, mas Deus disse, que não é pela sua força, é pela palavra. Não brinca de ser crente, irmãos. Não brinca de achar que está tudo certo, que você vai para o céu, que o céu vai vir então, nós estamos entendendo que o céu vai vir, nós cremos que isso, o reino vai vir aqui, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Talvez muitos não vão poder reinar quando o reino vier, e vão descobrir naquele dia que viveram uma vida toda enganados, se enganando a si mesmo, diz Paulo para Timóteo. Amém? Então, queridos, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Só vamos terminar, abre Tito, vai mais para frente um pouquinho. Tito. Tem uns homenzinhos que insistem em fugir da minha Bíblia. Tito capítulo 1, estou terminando, tá? Tito no capítulo 1, no versículo 15, diz assim, todas as coisas são puras para os puros, todavia os impuros e descrentes, nada é puro. Impuro e descrente, nada é puro. Por quê? Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus,
olha só, no tocante a Deus, confessam conhecê-lo. Confessam conhecê-lo, dizem que o conhecem. Entretanto, o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprováveis para toda boa obra. Isso é muito sério, irmãos. Nós confessamos, nós dizemos que conhecemos. Confessamos, falamos dele. Volta João, volta lá no João 9, para nós terminarmos. Versículo 35. João 9, versículo 35. É a pergunta de Jesus para aquele cego. É a pergunta de Jesus para nós, para nos tirar de um lugar natural para um lugar espiritual nesses tempos, irmãos. E eu repito, não se preocupe agora em querer sair falando Bíblia para todo mundo, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de um propósito de vida, onde você muitas vezes não vai precisar nem falar. As pessoas vão te olhar e vão dizer, o que houve? E você vai dizer, Jesus. Não era tu? É, eu era. Quem é? Aí você já não vai mais ficar sem saber quem é, você vai dizer, Jesus, que é a parte espiritual. A pergunta de Jesus para o cego, crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Por que não perguntou, crês tu no Filho de Deus? Seria mais fácil. Seria mais fácil. Mas crês tu no Filho do Homem? O cego disse, não sei, não tinha cura física. Lá no versículo 12, não sei, não tinha cura física. No versículo 31, olha o versículo 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém o teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Aí eu vejo o que eu falei para vocês, gerando algo no coração do cego, dizendo, olha, minha família me abandonou, meus amigos ficaram diferentes a mim, a religião me chutou a poupança, ali gerou algo. E quando Jesus pergunta, crês tu no Filho do Homem? Jesus se apresenta a ele, e daí ele confessa, ele crê, ele o adora, ele tem a cura espiritual, mas eu tenho certeza que não está aqui. Esse homem nunca mais parou de falar de Jesus. Esse homem não parou mais. O endemoniado gadareno, pois que ele se prostra, que ele o adora, ele diz, deixa-me ir contigo, Senhor, não, volta para os teus. Logo à frente você vai ver o gadareno em Decápolis, Jesus dizendo, o endemoniado ao qual Deus curara, passou em Decápolis. Sabe o que é isso? 10 cidades ele tinha passado e evangelizado. E as pessoas deviam dizer, não é um endemoniado que vivia no sepulcro, nas correntes? É, eu acho que é, não sei, quem te curou? E ele devia dizer, Jesus. Jesus. Amém? Fica de pé comigo, por favor.